Olá, você que curte rádio, aqui estamos para mais um Papo de Rádio, resgatando as boas histórias de profissionais que atuaram e ainda atuam no rádio de São João da Boa Vista e região. Você pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Esse conteúdo também está disponível em áudio, em podcast, no Spotify, Google Podcasts e em outras plataformas de áudio. Hoje eu vou conversar com José Luiz Oliveira, radialista, locutor. Ele é sanjoanense, mas atualmente mora em São Paulo. O Zé Luiz foi locutor da Rádio Piratininga, onde ingressou em 1984 e registra passagens por emissoras de Espírito Santo do Pinhal, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Campinas. O Papo de Rádio com José Luiz Oliveira começa logo depois da vinheta. José Luiz Oliveira, muito obrigado pela presença hoje aqui no Papo de Rádio. É um grande prazer, uma honra para mim estar falando contigo, um grande amigo, um companheiro de profissão, por quem eu tenho uma grande admiração. Seja bem-vindo, Zé. Poxa, eu que agradeço. A reciprocidade é a mesma, prazer todo meu. Confesso que quando você entrou em contato, eu fiquei muito surpreso, obviamente. E depois fiquei muito feliz por essa oportunidade, não é? Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Te agradeço do fundo do coração por suas palavras, por sua amizade, pela lembrança, tanto tempo que eu estou longe da nossa querida São João da Boa Vista, e de repente você entra em contato e faz um convite maravilhoso para poder falar um pouquinho da Rádio Piratininga, que, sem sombra de dúvidas, é algo muito simbólico, né, em São João da Boa Vista, porque ela é pioneira, né? Piratininga, depois vieram os outros veículos, a Mirante FM, né, hoje Jovem Pan, se não me falha a memória, TV São João, e a comunicação crescendo em São João da Boa Vista e em toda a região. Isso é maravilhoso. Eu fico, assim, muito feliz também pela distância, né? Todo esse tempo que eu estou longe fisicamente, porque eu estou sempre acompanhando o trabalho dos amigos, sempre vendo você através do seu perfil no Facebook, outros amigos queridos da comunicação em São João da Boa Vista, que eu tenho muita saudade. Muito obrigado mesmo, de coração te agradeço por essa oportunidade, agradeço a Deus plenamente, acima de tudo, né? E é um grande prazer, porque eu também sou um grande admirador seu. Obrigado, Zé. Olha, e você que está assistindo, já deu para perceber a capacidade de comunicação do Zé Luiz, essa facilidade de se expressar. Foi esse trabalho que o Zé Luiz apresentou durante muito tempo aqui na Rádio Piratininga de São João da Boa Vista, um grande comunicador popular. Zé, como é que começou a tua história com o rádio em São João da Boa Vista? Poxa, bacana, né? Temos começado do começo mesmo. A minha história, Magalhães, ela tem um particular com a história do Milton Mazzarini. Qual que é esse particular? Tata Muniz. Aquela época, foi em 1983, 1984, eu já era casado, eu trabalhava na Leco durante o dia e à noite eu trabalhava no supletivo. Milton Mazzarini tinha escola ali na Saldanha Marinho e eu trabalhava lá. E o Tata Muniz passou a estudar lá. Tata Muniz chegou de São Paulo com seu pai, foram morar em Águas da Prata, né? O Otávio Muniz. E aí o que aconteceu? Trabalhando lá, eu conheci o Tata Muniz. Aí uma bela noite ele vira para mim e fala assim: olha, você tem uma bela voz. Você já pensou em trabalhar no rádio? Nossa, meu coração disparou, né? Por quê? Porque assim, já tinha pensado. Uma coisa muito engraçada que acontece com todos nós, eu imagino que talvez tenha acontecido também com você, é que desde pequenininho, de alguma forma, nós ficamos de frente do rádio ou da TV e começamos a ouvir o rádio de uma maneira totalmente diferente, já pequenininho, querendo fazer rádio, né? Isso já acontecia comigo. De que forma que acontecia? Era engraçado. Era assistindo o Jornal Nacional. Então eu via ali o Sérgio Chapelin e também me fugiu o nome dele. Cid Moreira. Cid, isso mesmo, Cid Moreira.
aquela forma deles expressarem, né, falando de uma forma bem postada, que na época usava-se muito a impostação, porque não tinha os recursos que nós temos hoje. Você vê, eu estou usando um fone de ouvido que dá a mesma qualidade de um microfone de lapela. Hoje em dia nós temos esse recurso. Naquela época, não. Os microfones não eram como esse microfone que você está usando e outros microfones, que na verdade são amplificadores de voz, né? E aí eu vi aquilo, eu ficava encantado com aquela situação. Ficava encantado. E quando eu ia ler na escola, eu lia daquela mesma forma. Eu procurava, eu lia de forma pausada, enfim. Eu não tinha noção ainda desse DNA, mas era o que eu fazia. Um belo dia, na aula de inglês, um professor meu xará, José Luiz, ele morava em Mogi Guaçu ou Mojimirim, acho que era Mojimirim. E eu ia muito bem em inglês, eu sempre gostei muito, né, de inglês, francês, de estudar línguas. E aí ele virou para mim e falou assim, eu praticamente já tinha passado de ano, ele falou assim, olha, se você não estudar agora a última prova, eu precisava tirar D para passar de ano. Né? Você vai ficar aí, né, vai ter um castigo. Caramba, eu fiquei com aquilo, né? Mas eu não estudei. Fui na confiança, tirei C. Eu tirava A, quando muito B, tirei C. Aí, ele deu as provas e tal. Na hora de ir embora, era a última aula do dia. Ele falou assim, José Luiz, por favor, você fica. Meu coração gelou. Meu coração gelou. Ih, rapaz, ele vai me deixar de recuperação. Tô perdido. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim para mim, olha, leia um texto. Eu falei, professor, um texto. Em inglês? Eu falei, do jeito que você quiser. Inglês, português, apenas leia um texto. E tinha um texto que eu gostava muito, inclusive. Eu só vou lembrar um comecinho, que faz muito tempo, né, anos. The Japanese easier people are very polido. O japonês é um povo muito educado e tal. Eu comecei a ler esse texto. Metade do texto ele falou, não, tá ótimo, pode parar. Parei na hora. Apreensivo, preocupado, né? Aí ele falou para mim, você já pensou em ser radialista? Eu falei, oi? Ele falou, você já pensou em ser radialista? Eu falei, professor, olha, sinceramente, eu gostaria sim. Ele falou, olha, você... olha, vá por esse caminho, né? Vá por esse caminho. Tudo bem, passou aquilo. Um belo dia, Orminda Cassiano de Carvalho, se não me falha a memória, ela era gerente da Rádio Piratininga. Isso. Aí surgiu um anúncio na rádio que precisava de um locutor. E quem quisesse fazer teste era para comparecer. Eu compareci. Cru, totalmente cru, não tinha noção de nada. Foi mesmo para ler texto, não sabia nada de rádio. Ouvia muito rádio. E aí o que aconteceu? Eu fui participar. Fiquei entre os 10 primeiros colocados e tal. Mas acontece que, na verdade, eu ia parar aí, tá? Tinha pessoas com maior potencial que eu na época. Mas, enfim, já foi um incentivo. Fiquei entre os 10 melhores. E aí o que aconteceu? Ninguém foi chamado. Porque o locutor que ia sair, não lembro quem, acabou não saindo. Ninguém foi chamado. Depois disso, surgiu essa situação com o Tata Muniz. Com o Tata Muniz. Exato. Na escola, o Tata, né, fez essa proposta. Comentou, aliás, sobre isso e propôs, vá na rádio amanhã e você conversa com o diretor da rádio, com o Oscar. Aí eu disse, Tata, mas eu trabalho, eu vou ter um tempinho só na hora do almoço. Não, tudo bem, vai lá. Eu vou avisar o Oscar que você vai. E tudo bem. Não fui. Não fui, por quê? Porque meu pai era doente, eu cuidava do meu pai e na hora do almoço eu saía para fazer os compromissos particulares, ia ao banco, alguma coisa assim. Justamente naquele dia eu tive um compromisso na agência bancária aí em São João. Não deu tempo de ir para a rádio. Não fui. À noite o Tata chegou e já... Ô Luiz, falei que você ia, você não foi, né? Você não vai? Eu falei, não, Tata, eu vou, surgiu um imprevisto e tal, expliquei a situação, e aí marcamos para o dia seguinte. Dia seguinte, compareceu. Fui lá, horário do almoço, e muito bem recebido pelo Oscar, Maurício Castellan, e comecei a conversar na sala do Oscar. O Oscar ficou me olhando. Parou assim, ele sentado, né, na sua mesa, eu de frente para ele, tinha um sofá, poltronas do lado, enfim. E eu sentado conversando com o Oscar ficou me olhando, de repente, Paulo ficou me olhando. E eu falei, rapaz do céu, o que está acontecendo? Né? Que ele parou de falar, só eu estou falando, aí eu parei também. Falei para ele,
me leva a mal, mas você não está falando mais nada e tal? Ele falou, não, eu estou observando você. Eu falei, ah, é? Ele falou, você não tem vícios de linguagem. Hã? Vícios de linguagem? Interrogação. O que é isso? Eu perguntei, o que é isso? Ele falou, você não fica falando, né, você não tem vícios de linguagem. Eu falei, vícios de linguagem, tá, já aprendi isso, bacana. Eu vou procurar evitar de ficar falando, né, essas coisas. Né, e tá. aí ele falou para mim, exato. Aí ele falou para mim assim, tudo bem, não tinha vaga para locutor na oportunidade. O quadro estava, né, composto na rádio. Aí ele me diz, você topa fazer um piloto? Vou eu de novo com a pergunta, o que é um piloto? Você vai vir aqui, você vai começar a gravar no estúdio, para você se familiarizar com a rádio, com o ambiente. Poxa, que legal, tudo bem, venho. Só que é o seguinte, eu trabalho de tal maneira, ajudo em casa, é meu pai, já sou casado e tal, mas eu venho sim. Aí eu fiz um esforço danado e todo dia eu ia lá para gravar, ia lá para o Estúdio B e gravava. Meu querido, eu fiquei uns 2 meses ou mais gravando. Ô Zé, foi exatamente o que aconteceu comigo. O que você está falando aí foi o que aconteceu comigo também, 4 anos depois da sua entrada no rádio. Poxa vida, que particular também entre nós, né? Que maravilha. Aí o que aconteceu? Isso foi maravilhoso. Eu já estava, na verdade, de saco cheio. Você gravando e nunca ia pro ar. Aí aconteceu, Oscar. Eu falei para ele, Oscar, não leva mal, mas eu só estou gravando, eu preciso de uma oportunidade de sentir um friozinho na boca do estômago, né? De começar, de estrear. E eu comecei nos finais de semana, sábado e domingo, à noitinha, e eu comecei a fazer uma programação, era na época discoteca, aquela coisa toda, né? E comecei a fazer isso. Meu querido, isso foi tão importante na minha carreira, porque olha só como que a vida é. Você deve lembrar do Alan de Oliveira, uma das vozes mais marcantes. Que, inclusive, eu sigo nas redes sociais. Né? E aí o que acontece? O nosso querido Alan resolveu sair da Piratininga, não sei o que houve, surgiu uma oportunidade, creio eu, em Campinas, na Educadora, aquela época era a Rádio Educadora em Campinas ainda. E o Alan de Oliveira foi para Campinas. Detalhe, o Alan de Oliveira tinha um programa no horário nobre do rádio, de manhã. O Maurício Castelã tentou colocar o J. Amaral no horário. Mas você lembra como que era a vida do J. Amaral? O J. Amaral cada dia estava no local, já tinha toda uma estrutura no trabalho dele, toda uma audiência regional e um faturamento também, diga-se de passagem, muito significativo. Ele fazia programa em cidades diferentes, né, durante a semana. Cada dia numa cidade. Sim, perfeito. E não deu certo de J. Amaral assumir o compromisso pela manhã. E não tinha outra pessoa, a não ser esse seu amigo aqui, para tapar o buraco, vamos dizer assim, porque eu não sabia nada de rádio. E aí eu fui. Não sabia o que era horário nobre no rádio, todo esse conhecimento que nós adquirimos com o passar do tempo, né? E aí eu comecei no Rádio de São João dessa forma, no horário da manhã, e aos pouquinhos, né, fui sendo moldado com a ajuda do Oscar, de outros colegas também, Fábio Silveira. Fábio Silveira, para mim, sempre foi uma grande referência. O próprio J. Amaral, com a energia que ele tinha, né? Vou comentar aqui, me parece que não tenho bem certeza, mas acho que o J. Amaral não está mais entre nós. Não está. Mas eu lembro, o J. Amaral também foi uma pessoa muito significativa, né? Então começou dessa forma. Então por isso que eu falei do particular com o Milton Mazzarini, porque o Milton, né, aliás, eu ouvi, tá, os programas que você fez, entrei lá no YouTube e pude matar a saudade do César Caslini, que também foi uma referência para mim, uma voz padrão, né, uma voz extraordinária que marcou muito na nossa região, né? Então, essas foram as minhas referências, né? A princípio, no rádio. Né? Ou seja, e você foi substituir o Alan de Oliveira, né? Isso. Alan de Oliveira, que era um grande nome do rádio de São João, no início dos anos 80, ele tinha uma história já com a Rádio Piratininga, fez parte de um time de locutores de primeira linha, e você
veio da noite, nos finais de semana, para o horário nobre direto. E você Foi bem isso. criou um estilo próprio ou você começou imitando o seu antecessor, o Alain de Oliveira? Não, eu não imitava o Alain, Mas eu passei a ouvir muito rádio, já ouvia muito rádio. Na verdade, eu morei em Santo André quando criança. E naquela época, televisão, você tinha a Record, você tinha a Bandeirantes, a Globo e só. Não tínhamos, né? E a Tupi, bem lembrado, isso mesmo. Mas o rádio era muito importante, né? Fiore Giliotti, e tantos outros nomes, né, do rádio. Na época, e eu ouvia muito rádio, porque na minha casa, o meu avô paterno, em Santo André, ele teve, eu acho que 8 ou 9 filhos. E todo mundo ouvia rádio. Meu avô era músico, tanto os meus avós, no caso, tanto materno como paterno, né? Então, a questão de ouvir, você sabe que é muito importante a gente ouvir, né? Saber ouvir. Então, eu tive essa influência no meu ambiente, se tratando de comunicação, né? Porque o músico, o cantor, ele é também um comunicador, né? Então eu ouvia muito rádio. E depois, quando do meu ingresso na rádio, também. Então eu tinha o quê? Eu tinha o Eli Correia, eu imitava o Eli Correia, mas eu ouvia muito Eli Correia. O Paulo Barbosa, já falecido Paulo Barbosa, né? Foi um grande comunicador, Rio de Janeiro, São Paulo. Paulo Lopes, né? E dessa forma, eu ia tentando colocar no programa, em São João da Boa Vista, aquilo que eu ouvia nos grandes centros. Tentava me comunicar como eles, né? E aí, no caso, fui me moldando. Né? Fui me moldando, vim fazer alguns cursos em São Paulo, Reinaldo Polito, tem um professor muito importante aqui em São Paulo, deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome dele, esse dia até abri o e-mail dele, muito famoso, no trabalho com a voz, não estou conseguindo lembrar agora, me desculpa. Então, eu tive a oportunidade de, aqui em São Paulo, obviamente, que aqui todo mundo do meio de comunicação, de alguma forma, acaba tendo esse contato com os cursos de comunicação. Eu não fiz rádio oficina aqui, não fiz o SENAC, né, que são as duas referências, para poder trabalhar em São Paulo, porque precisa do DRT. No meu caso, eu não precisei fazer o curso justamente porque eu sou daquela época, né, que você se torna um jornalista livre e tudo mais. Pela experiência. Exato. Mas eu sempre quis aprender. Até hoje eu continuo estudando, né? Isso não é uma colocação de voz. Eu me tornei web design, para você ter uma ideia. Eu sempre pergunto aqui para os meus convidados dos contemporâneos. Você já falou do Fábio Silveira, do J. Amaral, mas qual era o ambiente da Rádio Piratininga? Qual era a programação daquele tempo? E você era um comunicador popular. Esse contato com o público, né, intenso, só havia a Rádio Piratininga. Então, desenha pra gente esse quadro aí. Legal, vou tentar. Como você falou, a rádio era bem popular também, né? Os programas que nós tínhamos na rádio, que eram os grandes programas, além desse do Alain de Oliveira que eu falei, antes do Alain, tinha o Compadre Fica-Fica, né? Com seus filhos, com o Neno, e também com Oswaldo, isso, com Oswaldo, né? Então, Manhãs na Roça, poxa, por favor. Aí depois vinha, né, o programa do Alain de Oliveira, que eu passei a fazer, vinha o Rotativa no Ar, depois, o Vonei Gaspar. Nessa época o Vonei Gaspar já tinha começado, ele fazia parte da tarde, juntamente com o Tata Muniz. E depois vinha o Fabinho, com Saudade Também é Jovem, e com Terra Sempre Terra, né? E, então, na verdade, o Fábio Silveira, eu admirava muito o modo do Fábio falar. Ele falava de forma pausada, né? Exato. Falava de forma pausada, né? Então, a postura dele também. Na verdade, eu considero uma época muito romântica do rádio. Muito romântica. E tem esse lado da participação popular, porque essa participação ela se dava em toda a programação da rádio, né? E naquela época nós não tínhamos celulares, as pessoas não tinham telefone residencial com uma facilidade. O pessoal ia no orelhão, né, Zé? O pessoal ia no orelhão, ligar para a rádio, aí vocês colocavam eventualmente
colocavam o ouvinte para falar no ar, e o rádio, como sempre, imediatista, o rádio, uma comunicação dinâmica já naquele tempo, né, o que as pessoas estão fazendo hoje de interação em rede social, o rádio sempre fez. E justamente, por isso eu falei dessa coisa romântica, porque você tocava, o pessoal ligava para quê? Toca o Roberto Carlos, Caminhoneiro, toca a Roberta Miranda, né, o sucesso da Roberta Miranda, o Jair Rodrigues, né? Então, Majestade Sabiá, Chitãozinho Chororó, né? E essas coisas todas. Falando no sertanejo, eu quero retratar aqui, depois eu deixei a Piratininga, e não foi em função de algo assim de errado que a direção da rádio fez para comigo, o Oscar, o Vitor, nada disso. Nada disso. Eu sempre tive uma inquietude para comigo, né? Uma coisa natural, né? Não era insatisfação com a Piratininga, eu precisava de mais. Eu precisava aprender mais. Eu precisava sair para ficar cascudo, né? E foi o que aconteceu. Claro que na época eu não tinha essa consciência. O próprio Oscar ficou chateado, obviamente, né? Claro que sempre tem um substituto, mas eu precisava realmente começar a conhecer o rádio na nossa região e, posteriormente, ir para um grande centro. Aí você foi para Espírito Santo do Pinhal, trabalhar na Rádio Clube. Sim. Isso. Antes da Clube, eu fui para Mogi Guaçu, Mogi Mirim, né? E depois acabei voltando para Pinhal, né? E eu fiquei Pinhal, Mogi Mirim. Trabalhava em Pinhal e depois, já no finalzinho do meu tempo lá, eu já fui para Mogi Mirim, né? E lá eu fui para trabalhar como gerente comercial. E também tinha dois programas que eu fazia. Tinha um programa de esportes, eu participava à noitinha, tipo 19 horas, entrava no ar, ia até às 8 da noite. E no final de semana eu fazia um programa. E lá tinha FM e AM. E eu fui para gerenciar o departamento comercial na AM. Isso também, Magalhães, foi uma coisa que eu vejo como algo de benéfico na minha carreira, que é justamente o fato de eu ter conseguido conciliar com a parte artística a parte comercial. Então isso me ajudou muito. Hoje eu sou um profissional independente. Fundamental para a sobrevivência do profissional de rádio no interior. Sim. Né? Porque nos grandes centros você separa o comercial do editorial, da redação. Sim. Locutor não se mete em publicidade, locutor é pago para fazer o trabalho dele. Mas no interior você tem que, como a gente diz aqui, vender. Né? Você tem que se viabilizar comercialmente para poder estar no rádio. É verdade, bem por aí. E olha, nisso que você falou, o que aconteceu? Antes nesse período de Pinhal, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, o Alan de Oliveira, olha só como é que a vida é assim, maravilhosa, né? E vai costurando as coisas. O Alan de Oliveira estava em Campinas. E o Alan falou para mim, tem uma oportunidade na rádio aqui. Você quer vir para cá, para a Educadora? Vem para cá. Eu fui lá para a Educadora. Chegando lá, o Alan de Oliveira, ele não estava fazendo o programa. Ele estava no comercial da Rádio Educadora. Aí ele falou assim para mim, falou, Zé Luiz, é o seguinte. Ele falou, estou falando isso agora por quê? Porque você citou um fato que é mais pura realidade nos grandes centros, né? Tudo é separado nos seus departamentos. E aí ele falou para mim assim, Luiz, é o seguinte, você vai vir para a rádio, só que aqui você vai ganhar um salário X, e acabou. Quer dizer, o Alan conhecia essa realidade que nós estamos falando, do locutor que vende, né? E a nossa realidade, né, nas cidades pequenas. Pequenas entre aspas, né, que São João hoje, né, é uma cidade de uma expressão muito grande. E o Alan falou para mim, olha, tem uma outra oportunidade aqui também. Se você desejar, ao invés de você se tornar locutor da Educadora, faz o comercial da TV Bandeirantes. Parei, pensei, falei, pensei bem, falei, quer saber? Eu vou na onda do Alan. Se o Alan tá se dando bem, né? E eu sou da mesma escola que ele vendia e tudo mais. E aí eu comecei a fazer o quê? Naquele período que eu estava em Pinhal, Mogi Mirim, eu também vendia a TV Bandeirantes. Olha que interessante. Eu tinha uma clientela, uma carteira de clientes, eu mesma formei na região aí, e eu fui
eu fui um contato comercial da TV Bandeirantes. Da TV Bandeirantes. Ô Zé, Isso. o fato de você estar envolvido também com o lado comercial atrapalhou o seu desenvolvimento como locutor? Alguma coisa que você gostaria de ter feito e não fez porque estava envolvido com a área comercial? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Me deu a base, né, para que eu pudesse, por exemplo, aqui em São Paulo, em São Paulo não, mas em São Paulo, cheguei a fazer isso sim. Cheguei até a arrendar horário em rádios aqui, entendeu? TV também, TVs aqui de São Paulo, Grande São Paulo, surgindo oportunidades, né? Você sabe que tudo é o comercial, né? Então, muitos profissionais são contratados mesmo da emissora, tem um salário, mas muitos outros tem um horário ali. Vou te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, tá? Eu faço aqui, eu tenho uma empresa de eventos. Olha só, eu tenho uma empresa de eventos junto com a minha esposa, minha atual esposa. Sou casado pela segunda vez, né? A primeira já não está entre nós. E aí o que aconteceu? Nós abrimos a Miamar Eventos e Comunicação. E aí toda essa bagagem comercial que eu adquiri, né, com o passar dos anos, se tornou fundamental, né, para a gente poder atender grandes clientes. Ô Zé, no seu tempo, a Piratininga era a rádio, a principal emissora da cidade e da região, e realizava coberturas de carnaval, de eleições, 24 de junho, uma série de eventos, né? A rádio estava sempre ali, acompanhando a vida da cidade, tudo ao vivo. O que você se recorda desse tempo das coberturas? Eu aprendi, justamente até com o Oscar mesmo, né, que tinha o Oscar morou nos Estados Unidos, né, uma pessoa de uma mente muito bem preparada e tal, e estou mencionando isso para dizer que, né, era uma pessoa que estava muito mais à frente do que eu, com relação, morou em São Paulo, conheci o rádio em São Paulo e tal, filho de proprietário de rádio, né, ele e o Vitor Castellan, né, filhos dos sócios da rádio. E o Oscar, ele dizia uma coisa, que é justamente o que nós estamos colocando aqui, que você na rádio do interior, você tem a oportunidade de vivenciar tudo isso que nós falamos, né? Você faz a produção do seu programa, ou seja, você acaba se tornando um produtor, você faz gravações de comerciais, você se torna um locutor comercial, por aí vai. E tem também esse aspecto dos eventos que você acabou de falar, né? Eu pude participar do Carnaval em São João da Boa Vista, fazendo reportagens para a Piratininga, pude participar das eleições, né? Naquela época, contava-se as cédulas, e realmente era complicado, passava-se 2, 3 dias, né, para fazer uma apuração, dependendo do município até mais, obviamente. Então, pude participar de vários eventos, e eventos que me marcaram em São João da Boa Vista, na época de Piratininga, participar da IAPIC, transmissão, né, e que a Rádio Piratininga fez as transmissões feitas pela Piratininga. A Mirante também, eu nunca trabalhei na Mirante, mas eu sempre tive um respeito muito grande, um carinho muito grande por todos da Mirante, né, pelo Gilberto Pirajá e outras pessoas. Então, sempre muito carinho para com eles também. Acho que o Decanini, quando fez esporte lá, até uma vez me convidou para fazer o plantão esportivo, mas eu estava tão emocionado que eu mal conseguia falar no plantão. Me perdi, que foi uma maravilha, né? Mas todo esse carinho, né, eu via isso como um carinho, essas oportunidades. Não deu certo, mas eu não via aquilo como sendo algo negativo, não. Via como, poxa, você tem que melhorar isso, você tem que melhorar aquilo. Então eu pude participar de vários eventos. Uma situação hilária, é uma situação engraçada. Teve um rapaz, o Paulinho Santos, ele começou, eu fui uma pessoa que incentivou o Paulinho Santos no rádio, acho que você lembra do Paulinho Santos. Paulinho, e o Paulinho Santos foi assim, que maravilha, bom saber disso. E o Paulinho é o seguinte, ele ia em todos os meus programas. E aquele vozeirão dele, eu virei e falei para ele assim, rapaz, você gosta de rádio, né? Gosta. Ele disse, poxa, você quer entrar aqui no rádio? Que você está aqui toda hora e tal? Ele falou, eu gostaria, mas ele nunca tinha, sabe, chegado no Oscar, pedido uma oportunidade, algo assim. Aí foi minha vez de apresentar o Paulinho, né? Fui lá, dei uma de Tata Muniz, falei, Oscar, tem esse rapaz aqui, sabe, parece que é gente boa, que tal você, né, fazer com ele mesmo que você fez comigo? Faz uns pilotos aí, a voz bonita que ele tem e tal, né? Uma voz com potencial e tudo mais.
E o Paulinho Santos, né, nessa historinha que eu vou te contar, ele foi comigo para Iapic. Ou nos encontramos lá. Estava todo o equipamento montado. Aquela época nós tínhamos JB Flora, né, na emissora. Já deixou saudades, né? O JB Flora, tínhamos o Ronildo Silva, né? Enfim, tínhamos um pessoal muito bacana. E o JB, se me falha a memória, ele fazia muito externa também, né? Assim, a parte técnica. E estava tudo montado bonitinho. E eu comecei, era um flash no programa Terra Sempre Terra. Eu estou fazendo esse flash. O Paulinho Santos, ele ficou de frente para mim. E eu falando, né? Hoje, as atrações de hoje, aquele negócio todo, a rádio está transmitindo. De repente, o Paulinho Santos começa a ficar branco. Começa a mudar. Falei, olhei assim para ele e falei, mano, será que tá passando mal? O que tá acontecendo? Eu ali falando e o Paulinho querendo me falar alguma coisa. E eu ao vivo. Não tinha como, sabe? E ele querendo falar, e eu vendo aquilo, e eu continuando. Fui levando. Terminei de falar. Terminou o flash. O Paulinho olha para mim e faz assim, ó. Para eu olhar para trás. Meu querido, eu me viro. Eis que tinha um Nelore enorme atrás de mim. Coisas de Iapic. Coisas de Iapic, que pesam 900 arrobas. Um boi enorme, um boi de criação, uma coisa linda, maravilhosa, né? Eu não me assustei. Por que eu não me assustei? Porque o meu avô, Gabriel Cipriano de Oliveira, né, na época conhecido como Gabrielzão, ele trabalhava com criação de gado. Ele mansava, naquela época tinha carro de boi, né, 1970, ainda tinha carro de boi na região, né? E o meu avô, ele mansava os bois para os carros de boi das fazendas. Alguma outra história de carnaval? Sim. Uhum. Ah, rapaz. Eu e Nelson Martins. Nelson Martins, que figura. Nelson Martins, fomos fazer... Eu não dirigia, nada disso. Nelson Martins pegou... Era um Fiat 147 na época, né? Era o carro da época. Era uma viatura da Piratininga. Essa viatura vinha para cá, para São Paulo, enfim, para a região toda, né? Fazendo as coberturas do esporte e tal. E no carnaval, estava aí o Nelson Martins fazendo a cobertura do carnaval, né? E eu tô todo feliz, todo contente, né? O carnaval, poxa, não podia ser diferente. Você está fazendo uma festa popular, uma festa que é alegre, você está fazendo a reportagem, você tem que entrar no clima, né? Aí o que aconteceu? Eu estou na Avenida Dona Gertrudes, em frente ao Palmeiras, né? E também ali aquela galeria, né? Não me lembro, ele tem uma pizzaria, não lembro se tem ainda. Aquela galeria, estou ali nesse trecho aí com o Nelson Martins. E o Nelson me para falar com uma amiga. Falar com a amiga ali e tal, e nós dois com um sorriso desse tamanho. Quando eu me viro, amigo, minha esposa atrás de mim, mão na cintura. Bonito, né? Assim que você tá trabalhando? Tinha um cunhado meu com ela, já ficou bravo, aquela coisa, calma, gente, nada disso, né? Então, quer dizer, porque eu estava sorrindo, com o passar do tempo, minha esposa, né, acabou entendendo isso. Ô Zé, a gente está caminhando aqui para o final, e você hoje estabelecido em São Paulo, vejo as tuas transmissões de futebol, você tem um canal, né, também aí de uma rádio web, que faz transmissões de futebol, né? E como é que você se reencontrou com o esporte, com o rádio esportivo e nessa nova plataforma que é a internet? Tá, vou te contar rapidinho. Eu tive duas paixões da minha vida, o esporte e a comunicação. Eu comecei a jogar futebol no Rosário Futebol Clube, ia ter uns 14, 15 anos de idade. Fiquei no Rosário um bom tempo. Tinha um colega, o Ziel, era assim, o pessoal do Rosário, São Lázaro, e óbvio, tem mais times amadores, que tinha Bangu, por exemplo, né? Não sei, eu acho que deve ter ainda o Bangu, se me fala de memória, acho que era isso mesmo, Bangu. E esse pessoal todo, muitos iam para o Palmeiras, São João da Boa Vista, né? Palmeirinhas. Jogavam no amador lá. E eu acabei indo também. O senhor João Bacana era técnico do juvenil, e depois ele assumiu o profissional.
como técnico interino e acabou ficando como técnico profissional. E no jogo do Campeonato Amador, esse jogo foi no Pratinha, né? Não sei se tem um campo lá ainda, e esse jogo foi lá. E eu me destaquei na partida. Nós perdemos o jogo, mas eu fui um dos jogadores que o João Bacana gostou. E aí o Ziel chegou para mim e falou: Zé Luiz, o treinador gostou de você. E se você quiser ir lá jogar no Palmeiras, né? As portas estão abertas. Vai lá fazer um teste e tal. E dessa forma eu fui para o Palmeiras. Mas lembra o particular que eu te falei, do meu pai? Meu pai teve derrame, eu tinha uns 4 anos de idade. Meu pai se recuperou, ficou, né, com braços e tal. Mas foi também uma pessoa de muito orgulho para mim, porque meu pai era um mestre de obras quando aconteceu o problema, e depois disso ele estudou desenho arquitetônico e com uma mão só ele projetava, fazia as plantas, e tanto é que nós construímos uma casa aí em São João, numa propriedade que nós tínhamos, ali na Vila Operária, e meu pai, com uma mão só, e naquela época eu trabalhei com ele ali, aprendi um pouquinho, né, da arte da construção, ali da construção civil junto com meu pai. E em função disso, o que aconteceu? Eu não me dedicava ao máximo, porque eu sabia que se eu me tornasse um profissional da bola, eu teria que deixar meu pai. Eu sou o único filho homem, tenho minha irmã. E tudo era eu. Lembra que eu falei do banco? Que eu saía, ia para o banco, então essas coisas todas eu cuidava. Enfim, eu fui e joguei. Quando o Pittinati, Gilberto Pittinati era diretor, e ele passou a assumir, tecnicamente, o time de júniors do Palmeiras naquela época. Então eu viajava, participava dos jogos, mas eu nunca dei o meu máximo. Até um dia que eu falei, quer saber, eu vou mandar ver. Entrou o período de férias, eu fiquei do período de férias treinando. Quando eu voltei a 1.000 por hora. E aí resolveram me contratar como profissional. Só que eu fui enrolando até estourar a minha idade. Aí cheguei a 20 anos, o Pittinati falou: Zé Luiz, agora eu tenho que profissionalizar. Só que ele me chamou e explicou como que era o futebol. E me disse que já tinha time interessado, tinha time do Nordeste interessado, e eu me profissionalizar e, consequentemente, eu iria embora. Ele falou: vem na terça-feira aqui. Isso foi no final de semana. Ele falou assim: doutor Lentenor já sabe que era o presidente na época, você vem para assinar o contrato. Aí, na terça-feira, eu não fui. Na terça-feira, eu fui contratado pelo Aleco, né, deixei o futebol. Por que dessa história? O Ailton Fonseca, ele fazia jogar o futebol na Piratininga. E ele acompanhava, né, o Palmeiras, depois veio a Sociedade Esportiva São Joanense e tal. Um belo dia, o Ailton ficou sem repórter para fazer um jogo aqui em São Paulo, um jogo no Morumbi. E aí ele falou para mim, olha, você não quer fazer lá a transmissão? Né? Eu falei: nossa, eu não sei nada assim de reportagem, de campo, né, de futebol e tal. Ele falou: mas você entende futebol. A gente te explica como fazer aquele negócio todo, né? E era aquela época que você carregava aquele monte de aparelho com você, os fios, né, se misturavam no estádio, essa coisa toda. Dessa forma, eu passei a desenvolver esse meu lado, né, de um profissional do esporte também no rádio, né? E aí, o que acontece? Quando eu fui para Pinhal, eu tive a oportunidade de começar a fazer o quê? A trabalhar o esporte lá. Não tinha um profissional mais em Pinhal. E eu comecei a fazer as transmissões do Amador. Ninguém fazia. Eu comecei a fazer a transmissão do Amador. Um belo dia, fiquei sem narrador. Estava tudo comercializado, tudo vendido, e o narrador, que era cabeleireiro, não foi fazer a transmissão. Aí eu virei pro dono da rádio. Uma vez eu tinha dito pro Oscar, eu narro futebol. Por quê? Lembra quem eu ouvia quando criança? Eu ouvia Fiore Giliotti, né? E outros nomes do rádio naquela época. Então, a mordedura para narrar o futebol, eu só precisava praticar, mas eu já tinha aquele, sabe? E aí, pronto, aí eu comecei a narrar o futebol lá. Vou te falar, depois de Mirim, comecei a participar, apresentar o programa de esportes e tal. Aí, vindo para cá, para São Paulo, na verdade, surgiu a Rádio Esportes, que era para fazer uma cobertura local, né, do esporte amador na região do Butantã, onde eu moro, né? Mas foi assim um crescimento tão rápido, Magalhães, que nem eu esperava. De repente, quando eu me vi, alguém entrou em contato comigo. O Jota é uma pessoa muito maravilhosa aqui no Grande ABC, e por ele passaram muitos profissionais que hoje estão ESPN e tudo mais. E o Jota, ele liga para mim. Falou: rapaz, eu estou te ouvindo aqui. Eu estou em Santo André, aliás, em São Bernardo, e gostaria de convidar para fazer aqui com a gente a narração de alguns jogos, né? Cobrindo aqui o São Bernardo e esses times do ABC, ABCD.
Falei, Jota, tudo bem, eu vou, né? E aí, enfim, comecei a conhecer um monte de gente, fui ficando mais afiado na narração, né? Conhecendo mais. E como eu já fazia reportagem, que foi com a Ailton que eu comecei, né? Comentar não se tornou difícil pelo meu conhecimento, né? Que eu tive em São João. Obviamente, a gente continua lendo, né? É importante no nosso trabalho você estar sempre bem informado. E assim, cresceu muito rapidamente. Quando eu fui ver, eu já estava credenciado, já estava nos estádios aqui em São Paulo. Perfeito, Zé. Nosso tempo está esgotado. Eu agradeço demais a sua entrevista, esse bate-papo, relembrando momentos importantes da sua carreira em São João da Boa Vista, em Espírito Santo do Pinhal, a sua história com o Rádio Sanjoanense muito forte. Muito obrigado mesmo. Foi um grande prazer ter conversado contigo. Poxa, o prazer é todo meu. Eu estou muito emocionado, sabe? Muito emocionado mesmo por essa oportunidade, porque tanto tempo longe. E outra coisa, eu tenho uma saudade enorme disso, né? E então só tenho a agradecer. Todo o começo foi aí, e de repente você se lembra desse humilde colega seu. Eu realmente estou aqui, ó, o coração está daquele jeito. Quero deixar um grande abraço a todos daí. Entrei no seu canal, quando eu vi o César falando, poxa, o Lázaro Procópio, fã do Lázaro, teve aquela vinheta dele, da Excelsior, né? Eu acordava de madrugada, para você ter uma ideia, eu acordava para ouvir o Lázaro fazendo lá, boletim, né? A cada hora, o Lázaro Procópio, uma pessoa... Falei muito pouco com ele, mas é uma pessoa maravilhosa. Você entrevistou o Biagione, desculpe, estou me estendendo um pouquinho, mas você entrevistou o Biagione. Biagione, eu conheci antes do rádio, na escola. Teófilo de Andrade, se me falha a memória, fomos amigos de escola. Então, quer dizer, eu vendo tudo isso pelo seu canal, foi maravilhoso. E, ó, para finalizar, eu quero dizer, não sei se você tem ciência disso, mas você está fazendo história. Com esse programa que você está fazendo um registro histórico do rádio de São João da Boa Vista. E o material de rádio, ele é muito pequeno. E você hoje está fazendo esse registro digital maravilhoso. Parabéns. Deus continue te abençoando, né? E espero ter outras oportunidades de falar com você, de repente receber você e tantos outros colegas aqui. Pradelinha, um belo dia, São Paulo é gigante. Na Avenida Paulista, trombei com Pradella. Uma loucura, né? É algo que jamais... O Pradella fica circulando ali naquele miolo, Bela Sintra, Paulista. Isso. E de repente me deparei com ele lá, imagina a alegria do meu coração. Querido, muito obrigado por essa oportunidade, né? Sabe, se de repente falei demais, é um pouco por causa, não do nervosismo em si, mas pela emoção de participar com você. Foi um grande prazer, mais uma vez, muito obrigado, e eu agradeço a você que esteve com a gente até agora, acompanhando esse bate-papo aqui com o Zé Luiz. Você de São João da Boa Vista deve se lembrar do Zé Luiz, que fez história no rádio aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo Papo de Rádio.